para a gente poder começar a aula. Beleza. Deixa eu acertar aqui. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai fazer aula ao vivo da sessão 4.3. Depois, quando tiver mais alunos, ou no final eu explico novamente. Mas o que acontece? A gente está chegando ao final do semestre, né? Então, mais uma vez, eu vou explicar agora, no final eu dou uma explicação de novo, só para a gente é, formatar. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Hoje é dia 28, a gente encerra o conteúdo da disciplina, então é a aula 4.3. Então deu tudo certo, conseguimos cumprir todo o conteúdo e ficou tudo certo. Dia 4 do 6 é a próxima aula, né? Próxima quinta-feira. Eu vou dar a revisão. Por quê? Porque na avaliação do primeiro bimestre, a gente fez a avaliação até 8h30 e liberou vocês para fazer a prova. Só que a coordenação pediu para que eu possa participar de bancas de avaliação de TCC. A faculdade tem que usar os próprios professores para fazer a banca, né? Então a gente normalmente faz a prova e vai para a biblioteca para fazer as avaliações do TCC. Como não tem biblioteca, isso tem que ser online. E aí ficou o dia da prova, dia 18, para fazer as bancas. Então, no dia 18, depois eu passo na semana que vem, qual vai ser o horário que vai liberar para fazer a avaliação, a atividade avaliativa. Se vai ser 8h30, se vai ser 7h30, né? O que a gente já sabe é que vai ficar igual o primeiro bimestre, vai ficar 24 horas disponível para vocês fazerem, tá? Aí eu só falo se vai ser 8h30 ou se vai ser 7h30. Então a gente resolve a revisão na próxima aula, dia 4. A gente já acerta o material, tira a dúvida e faz a revisão. Eu vou usar o mesmo modelo, eu vou pegar todas as aulas dadas. Se eu não me engano, hoje eu estava mexendo com isso, mas eu esqueci de marcar. Deixa eu ver, não, que eu tenho marcado aqui. É da 3.1, foi até a 3.1 no primeiro bimestre. Então vai ser 3.2, 3.3, 3. Não é 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Então são cinco aulas que foram dadas que vão ser usadas para fazer a atividade avaliativa. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz. Vou pegar todas as aulas, condensar, deixar um número de slides, né, 100, 110, não sei quantos eu vou ver, e desses slides eu vou fazer a atividade avaliativa, tá? E aí, na semana que vem, eu já posto essa aula de revisão, e aí no dia 4 a gente faz a revisão para ficar todo mundo tranquilo. E dessa revisão, eu faço a atividade avaliativa, que deverá ser no dia 18, certo? Então, dia 18 é a atividade avaliativa, quem passou encerra. Hoje eu passo o último trabalho, eu falo depois sobre o trabalho, vou dar o prazo para fazer, porque eu já preciso lançar as notas também, os 1.500 pontos de quem fez tudo, né? Então até 1.500 pontos, e a gente vai caminhando assim para encerrar esse semestre todo diferentão, esse semestre que foi um aprendizado para vocês, para mim, para nós, para todo mundo, né? Um semestre diferentoide esse semestre. Espero que seja o último semestre assim, né? Que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e de maneira tranquila, tá? Então eu vou começar a aula, aí no final eu explico sobre o trabalho, eu falo novamente sobre essas datas, se alguém tiver dúvida aí pode me perguntar. É, E antes disso eu faço a chamada na hora que eu terminar e falo sobre o trabalho, falo sobre o trabalho, depois eu faço a chamada e explico sobre as aulas. Acho que é nessa ordem, se não for a gente acerta a ordem depois. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa, contar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Porque no hospital o bicho pegou essa semana e semana passada, infelizmente, as internações aumentaram os casos de internação, os casos de Covid no CTI, que a gente vinha esperando, aconteceu, né? Então tá mais complicado, mas eu espero que estejam todos bem, todos tranquilos, dentro do que é possível estar tranquilo nesse período, né? E a gente vai trabalhando aí todo mundo junto para reverter esse quadro e poder em breve voltar à normalidade, tá? Então a gente faz dessa forma aí. Se precisarem, abram os microfones e me chamem. E eu vou tocar a aula hoje, que é o gestor no processo de resolução de conflito. Tem alguns exemplos, tem algumas coisas que o livro traz. E depois um trabalho sobre você deixa marcas por onde passa, um texto bem tranquilo, mas que eu achei importante trazer para que vocês possam fazer uma reflexão sobre a maneira como estão trabalhando, se portando e tocando a vida de vocês.
Então vamos Adriano, lá, senhores. Aula de hoje, sessão 4.3 da unidade 4, o gestor no processo de resolução de conflitos. A qualquer momento podem levantar a mão e chamar. E se der algum problema no microfone, que às vezes dá problema, né? Que começa a chiar, fazer barulho, me avisem que eu troco o conector e tudo volta a ficar bem, tá? Estou encaixando aqui a minha tomada, porque a bateria daqui a pouco vai falar que não tem mais bateria no meu notebook, no meu computador pessoal aqui, eu já deixo pronto aqui para engatar. Então vamos lá. O gestor no processo de resolução de conflitos. Como a gente está chegando ao final, eu espero que vocês sempre tenham em mente dessas aulas a importância de ter essa mentalidade proativa, de enxergar as negociações como uma coisa que vai acontecer na vida da gente sempre, independente do local em que a gente esteja, a gente negocia sempre. A importância de ter essa postura proativa em busca de resolução de conflito, em busca de uma postura ganha-ganha e ter sempre em mente alguns cuidados com o trato com outras pessoas, tá? Então, tem coisas boas aí que a gente abordou na disciplina e que podem ser aproveitadas tanto na vida pessoal quanto profissional de vocês, e eu acho legal isso. Então, no conteúdo a seguir, a gente vai dar continuidade a isso, né? Você vai conhecer um pouco mais sobre alternativas de resolução de conflitos, com ênfase no diálogo, que sempre deve ser a primeira alternativa. Então, a gente sempre falou do diálogo, falou da importância da comunicação. Eu sempre falo em sala de aula e falo aqui algumas vezes para os meus alunos: se eu tenho problema de comunicar, tenho problema de escrever, não escrevo bem, tem que ler mais. A leitura é a chave para eu poder ter argumentos, para eu poder ter ferramentas de comunicação, para eu entender melhor o que as pessoas falam, para eu poder argumentar melhor. Professor, mas eu não gosto muito de ler. Então comece lendo o que você mais gosta. Eu gosto de ler coisas sobre esporte. Começa lendo sobre esporte, né? Depois começa a uma vez por dia, uma vez por semana, ler alguma coisa da sua área. Começa a ler coisas sobre o seu trabalho que são de aplicação, mas comece a ler. Tá? É importante, é interessante, vai fazer com que vocês tenham conteúdo e vai ajudar a melhorar a comunicação, ajudar a melhorar a escrita, vai ajudar a melhorar a ter no cérebro construções alternativas de problemas. Eu sempre conto que às vezes eu estou lá na lousa, eu leio bastante, escrevo bastante, né? E faz tempo. E às vezes lá na sala de aula, eu me pego, a hora que eu vou escrever uma palavra, eu tenho dúvidas sobre a escrita correta. Não é sempre, mas eu tenho. Né? E falo, nossa, eu vou errar aqui na frente dos alunos. Então, se eu realmente tenho dúvidas, e às vezes é uma dúvida besta de momento ali de bobeira, eu tenho argumentos porque eu leio bastante para trocar por um sinônimo. E aí troco o sinônimo e depois vou ver a escrita correta. Então, assim, acontece, mesmo com quem lê bastante, às vezes a gente também tem dúvida. O português é uma língua que tem muitas palavras, né? Tem muitas regras. Eu acho um pé no saco o tanto de regra que tem no português, e você se diz, não sei o quê, se você não sabe dele, você é burro, não sei o quê. Infelizmente, é a avaliação que fazem da gente se a gente comete algum erro de português, se a gente não se comunica bem, e essas coisas podem acontecer. Então, para minimizar isso, eu tenho que ler cada vez mais, para que mesmo que eu tenha uma dúvida, eu tenha na minha caixinha, na minha cachola, um monte de palavras alternativas que vão ter o mesmo significado, e aí eu não vou cometer erros que vão ser avaliados, tá? Essa é só uma dica. Então, para dialogar, para comunicar é importante isso. Se eu tiver dúvidas, eu começo lendo bastante. Começo lendo pouco e depois vou aumentando. Também verá como é importante criar metas compartilhadas para que todos os envolvidos se sintam motivados a alcançá-las. Então, a gente vai ver que um pouco sobre criar metas e compartilhar essas metas e fazer com que as pessoas se sintam motivadas. E aí, diálogo como competência na gestão de conflitos. Quanto mais desenvolvemos nossas habilidades de diálogo, mais somos capazes de negociar e até mesmo resolver conflitos no ambiente profissional e pessoal. Então, no dia a dia, na casa da gente, muitas vezes, os nossos amigos, no ambiente profissional acontece muito. A gente tem exemplos na TV, tem exemplos na vida política de pessoas que não têm habilidade de diálogo. Isso fecha a porta, isso dificulta o entendimento, isso faz com que as pessoas criem uma dificuldade de olhar para aquela pessoa que tem dificuldade de se comunicar. Então,
Capacidade e habilidade de diálogo é uma ferramenta poderosa. Dependendo o cargo que eu quero ocupar, eu terei que fazer uso. E aí não adianta falar assim, eu tenho poder, eu vou falar e dane-se. Você vai afetar muitas pessoas que não concordam com a maneira como você se comunica, e isso vai trazer resistência à à sua, à sua maneira de gerenciar, de lidar, certo? Então eu tenho que me atentar para isso, eu tenho que ficar esperto com isso. Então eu tenho que corrigir essas coisas. Então nem todas as ações precisam ser resolvidas com diálogo. Então ele está dando uma alternativa aqui, para a gente também entender que nem toda hora eu vou conversar. Pequenas decisões rotineiras que devem pedir solução rápida podem ser resolvidas com o chefe determinando o que deve ser feito e pronto. Então tem horas que assim, tem que ficar conversando para tudo, até porque senão eu vou demandar muito tempo do meu dia. Então tem pequenas coisas que resolve pronto, né? E beleza. Particularmente eu tenho uma característica de compartilhar, de uma gestão descentralizada, né? Mas não bagunçada, em que eu quero sempre ouvir e fazer participar todo mundo. Mas tem hora que não é não e pronto. Então, por exemplo, só para vocês entenderem que nem sempre eu vou, o que que você acha? A gente no hospital estava até a semana do dia 25, essa semana, fazendo escala de revezamento. Muitas pessoas no setor administrativo, principalmente, iam dia sim, dia não. Por quê? Para poder ficar em casa se tivesse teletrabalho, fazer teletrabalho de casa e diminuir o fluxo do número de pessoas lá para evitar a contaminação. A partir do dia 25, isso não foi mais possível, né? Usar um código lá para isso. Tinha que todo mundo voltar. E aí alguns chefes vieram e falaram: eu não posso assinar para as pessoas fazerem teletrabalho. Eu sei que como diminuiu muito a atividade, muita gente não estava fazendo teletrabalho, estava ficando em casa de folga. Por que que era importante? De folga, entre aspas, né? Estava em casa, se precisasse, poderia trabalhar a qualquer momento. Era importante para diminuir a chance de contaminar, se contaminar, contaminar os outros, contaminar a família. Agora o RH passou uma ordem que não existe mais. Teve chefia que veio me falar, mas eu gostaria de continuar fazendo o teletrabalho. Eu não vou mais dialogar. Eu falei, olha, eu não assino nenhuma solicitação de teletrabalho. Por quê? Porque eu sei que as pessoas estão em casa mais tranquilas, para não falar à toa. E se ficarem em casa, não existe mais o código. Como é que eu vou assinar um papel dizendo, olha, as pessoas estão em teletrabalho? Não estão. Então eu só usei a ferramenta que existia porque era possível, porque realmente era um problema. Agora mudou a determinação do hospital e eu vou acatar. Então não vou ficar discutindo. Então não é não. Então tem determinados momentos que eu não vou ficar discutindo, eu já vou resolver. E se for um problema pequeno, quase que eu falei problema, hein? Se for um pequeno problema, que o problema já é um problema, eu vou resolver e pronto. Então, nem sempre eu vou ficar usando diálogo, mas o bom gestor também, tendo argumentos, ele sabe o momento que é necessário dialogar, o momento que dá para tomar uma decisão, e tomar a decisão não significa passar por cima dos outros, tá? É isso que vai falar aqui embaixo no parágrafo. O problema do uso excessivo da autoridade e poder é deteriorar os relacionamentos, podar a ideia dos outros, né? Ou tornar os subordinados submissos demais, gerando um ambiente pouco criativo e com pessoas desmotivadas. Então, se eu não participo, eu tomo sempre as decisões, as pessoas começam a pensar menos, começam a querer participar menos, e isso gera um ambiente problemático para a organização, tá? Gera uma centralização que na maioria dos casos não é boa. Então é preciso ficar atento a isso. Por isso que a participação, o diálogo, a troca é sempre muito bem-vinda e necessária e desejada dentro das empresas. Então é fundamental que o gestor entenda e, dentro do possível, domine as técnicas básicas do diálogo por duas razões. Primeiramente, para poder usá-las em avaliações 360 graus. Já mencionadas anteriormente, a avaliação 360 é aquela que todo mundo avalia todo mundo. Então eu avalio o meu par, que é a pessoa que tem a mesma atividade que eu avalio o meu superior, eu avalio meus subordinados, eu avalio a gestão estratégica da empresa, eu avalio todo mundo. Então é 360 porque todos avaliam todos. O que pode tornar a vida de todos menos complicadas e produtivas. Por quê? Porque se eu faço uma boa avaliação, recebo bons feedbacks, eu consigo ter a perspectiva e a possibilidade de melhorar a minha atividade, a minha função, o meu desenvolvimento dentro da empresa. Segundamente, achei um barato isso. Primeiramente, segundamente, está escrito isso no livro. Eu não sei nem se está correto, depois eu vou pesquisar. Primeiramente é isso, segundamente é isso. Segundamente, para poder avaliar a efetividade de outros na aplicação das diversas ferramentas de gestão e resolução de problemas. Então, eu também preciso ter essa capacidade de diálogo para poder avaliar o que os outros estão fazendo, tá? Muito bem. Burbridge.
que é o nosso autor, um deles, apresenta na figura 4.2 as habilidades que os líderes e gestores precisam desenvolver para diálogos poderosos e resolver conflitos. Então, ele diz o seguinte: para ter um consenso efetivo e ser um diálogo efetivo, eu preciso ter perguntas poderosas, e aí, nos próximos slides, a gente vai falar sobre cada um deles. Ouvir atentamente, saber ser assertivo e dar e ter um feedback construtivo. Então, vamos a cada uma dessas características que vai fazer com que eu tenha um diálogo efetivo, né? Perguntas poderosas. A pergunta poderosa é aquela que gera aprendizado autodirigido, ou seja, a resposta vem da pessoa questionada. Com isso, insights, que são ideias, né, oportunidades, são estimulados e a mudança é decidida pelo receptor e não pelo emissor. Então, por exemplo, já vai falar sobre um exemplo aqui. O que acontece? Fazer perguntas abertas ou fechadas também pode fazer a diferença. Quando a gente diz assim, eu gosto das pessoas que trabalham comigo, agora estou dando um exemplo meu, né, da minha gestão, que vem me trazer um problema, já também trazem uma ou duas soluções, porque a pessoa já fez um auto-questionamento, já pensou sobre aquilo e teve insight, teve uma ideia. Então ela já vem com umas ideias. Se ela não traz, eu vou fazer perguntas que vão fazer ela pensar. Então, por exemplo, tive um problema. Eu vou perguntar, olha, por que esse problema ocorreu? Por causa disso, disso, disso. Você teria como me dizer qual você acha que seria a melhor solução? A melhor solução acho que é essa. E a segunda melhor solução? Essa. Legal. E então, você acha que para resolver esse problema, qual seria o que a gente deveria fazer agora? Eu acho que a gente deveria adotar o que eu te falei que era a melhor solução. Né? Ou se eu pergunto, me traz duas soluções, qual que você deve adotar agora? A pessoa está pensando, então não sou eu que estou resolvendo. É a própria pessoa que, conjuntamente comigo, através da minha condução, está pensando em soluções possíveis. Então, são perguntas que fazem a pessoa refletir sobre o que está acontecendo, analisar o fato, né? E não vir lá e falar, faz isso. É justamente o tomar a decisão. Se a pessoa vem com um problema, eu já dou a decisão para ela, ela não vai pensar a respeito, tá? Ela vai resolver e pronto. Vai adotar o que eu falei e pronto. Se eu faço perguntas poderosas no sentido de fazer ela pensar a respeito, eu crio um ambiente de construção. Então, perguntas poderosas permitem uma comunicação de forma verbal, vocabulário, tom de voz e não verbal, semblante, movimento das mãos, do corpo e dos olhos, respiração, por exemplo. Então, eu faço com que a pessoa participe inteiramente. Aí o autor fala, assimile, perguntas abertas são aquelas que permitem a outra parte contar sua história e fornecer mais informações. Perguntas fechadas são úteis para esclarecer pontos específicos, concluir, confirmar algo ou concluir. Por exemplo, você gosta de viajar? É uma pergunta fechada. A pessoa vai falar sim ou não. Conte-me o que você pensa sobre viagens. É uma pergunta aberta. Olha, eu gosto bastante de viajar. Quando eu viajo, eu esqueço de tudo. Eu conheço gente nova. Eu gosto muito de ir para a praia, porque lá eu entro em contato com a água me renova. Pronto. Então, estou dando perguntas abertas que estão fazendo eu pensar e refletir. No trabalho é muito importante. E é muito importante a gente perceber que quando a gente permite, através de perguntas poderosas, que as pessoas contem a respeito do seu problema ou contem a respeito delas mesmas, as pessoas se sentem muito bem, elas se sentem amparadas, né? Se sentem ouvidas. E é muito legal isso. Então, isso é muito importante para a vida pessoal e profissional, tá? O segundo que ele cita lá, ouvir e observar. É importante que o líder saiba fazer as perguntas corretas, mas tão importante quanto perguntar é saber ouvir com atenção e observar toda a comunicação da outra parte, isso é, seus gestos, expressões, tom de voz, etc. Eu sempre falo nas minhas aulas sobre comunicação que a gente escuta, o autor até traz um livro de maneira diferente, mas eu digo o seguinte: escutar é o ato de estar escutando, e ouvir eu faço com o corpo todo. Então, um exemplo que eu sempre dou para a gente não esquecer é: estou lá no meu trabalho digitando no computador alguma coisa importante. Alguém chega, eu preciso falar com você. Tá, pode falar, eu estou digitando aqui, mas eu estou te ouvindo. Não, você não está ouvindo, você está escutando. O ouvir é falar, tá, peraí que eu vou acabar aqui, a gente já conversa. Aí eu termino e falo, agora pode falar comigo. Eu olho para a pessoa, estou até olhando para um ser imaginário aqui, ó.
Tô olhando. Eu olho para a pessoa, né? O meu corpo se abre para que eu possa receber o que está sendo dito e eu prestar atenção no que a pessoa está também me dizendo, não verbalmente, a linguagem não, a linguagem corporal, porque às vezes a pessoa, você está perguntando, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem, só que ela está com a postura fechada, tá com o corpo fechado, tá tremendo, tá nervosa, tá não sei o quê, né? E não tá tudo bem. Então eu preciso ouvir o todo, né? Então isso é muito importante. Então assim ele poderá realmente compreender a mensagem que está sendo verbalizada e a mensagem corporal. Às vezes as duas mensagens podem ser muito diferentes, por isso que é importante, né? A mensagem verbal pode ser diferente da corporal, como eu disse. Então eu preciso prestar atenção para poder realmente entender o que está sendo dito, né? É, é igual quando a gente pergunta para alguém, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem. E ela olha, tá bravo pra caramba com você. Você fala, bom, não tá tudo bem, eu vou resolver isso? Vou resolver. Então, tão importante quanto ouvir e entender o outro é se fazer entender. Aí que entra o poder da minha comunicação. O primeiro passo para baixar a guarda da outra parte é de entender os seus dilemas, interesses e conflitos. E depois você estará pronto para se fazer entender. Então, assim, uma coisa que o autor talvez esteja querendo dizer e que eu sei que é importante, quando a gente ouve as pessoas, naturalmente, a gente já começa a fazer um julgamento. Ah lá, olha o que ele está falando. Eu falei para ele não fazer isso, né? Ah, eu não sei o quê. A gente começa a fazer. Se a gente verbaliza isso ou a pessoa percebe, a pessoa não se abre, a pessoa começa a ficar mais fechada. Então, a primeira coisa para a pessoa baixar a guarda é a gente não ficar fazendo julgamentos. Escuta o que a pessoa tem para dizer, escuta quais foram os motivos que fizeram a pessoa tomar aquela decisão na empresa, o que ela sentiu, o que ela pensou que iria, de que maneira ela pensou que iria resolver, e assim por diante, tá? Então, uma das técnicas mais simples e úteis é procurar sempre combinar a empatia com a afirmação do seu ponto de vista justificado. Então, eu consegui entender o que a pessoa passou, sentiu, isso é empatia, né? Me colocar no lugar do outro, para poder realmente ver qual é o melhor caminho, qual que é o melhor significado, porque a gente tem que entender, pessoal, em processos de comunicação, em processos de gestão, em processos de negociação, e a gente vem falando muito sobre isso, o que é melhor para mim nem sempre é o melhor para o outro, né? Coisas que eu acho incríveis, o outro pode não achar. Por isso que eu tenho que ter na minha equipe, na minha percepção, a diversidade, né? Às vezes o que é uma coisa que eu acho maravilhoso, para o outro não é. Eu sempre conto uma historinha, eu acho que essa para vocês eu não contei, da avó. A avó tinha 3 netos e os 3 netos se julgavam o neto preferido da avó. Eles tinham certeza, cada um deles tinha certeza que era o neto preferido. E aí, um dia a avó morreu e eles chegaram, nossa, né? Vou sentir falta, eu era o neto preferido dela. O outro neto falou: por que você era o preferido? Eu que era o preferido. Não, por quê? Não, sou eu, o terceiro falou. Né? E aí eles foram falar: por que era preferido? Por exemplo, no dia do almoço de domingo que a gente ia lá comer na avó, ela deixava o peito de frango separadinho para mim, porque ela sabia que eu gostava. Aí o segundo ela falou, mas eu nunca gostei de peito de frango, eu sempre gostava de macarrão com muito molho. Ela deixava mais molho para eu colocar no meu macarrão. Fala, pô, eu nunca liguei, o terceiro neto falou, para molho de macarrão nem para peito de frango. O que eu gostava era da gelatina que a avó fazia, ela deixava sempre uma gelatina pronta para a gente comer. Então, assim, a avó, na simplicidade da atitude com os netos, ela conseguiu entender o que cada um era único e se fez incrível para cada um. Todo mundo se sentiu único. No processo de comunicação, no processo de negociação, na vida, a gente tem um monte de vontade de se sentir único, importante. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que perceber o que é importante para outra pessoa. Eu tenho que perceber quais são as percepções dela. Então, dessa forma, eu faço ouvindo, eu faço percebendo o que é importante para a pessoa e, dentro dos interesses da organização, adequando o que é necessário para a organização dentro da percepção daquela pessoa. Então, isso faz da gente um bom gestor, certo? Isso faz ter características que sejam desejadas na organização. Eu ter esse conhecimento amplo de tudo que está acontecendo. Eu entender que cada pessoa é diferente, dentro das diferenças eu trazer para a gestão que eu preciso, da melhor maneira que eu preciso, tá? Fazendo um processo de comunicação e um processo de gestão adequado. Então, tudo isso é muito importante. Então, a assertividade pode ser definida como a habilidade de expressar sentimentos de forma sincera e sem constrangimentos. O comportamento assertivo produz sempre um impacto nos indivíduos envolvidos no ambiente que estão inseridos. Por um lado,
a expressão de satisfação pode produzir certas consequências negativas nas relações pessoais. Então, se eu não tenho um ambiente assertivo, eu tenho um ambiente de muita cautela, muita insatisfação, as pessoas não ficam tranquilas. Então, pegando um exemplo bem nada a ver, lembrando daquele amigo, daquela amiga que eu tenho tranquilidade, que eu sempre conto tudo, eu sei que ele não vai usar aquilo contra mim, eu sei que ele não vai me acusar, né? Eu fico tranquilo. E com aquela pessoa que eu não tenho confiança, que eu fico sempre com medo do que ele pode escutar e usar contra mim, eu até tomo cuidado de não falar. O saber ser assertivo é ter essa gestão, obviamente, que não é dessa maneira informal, é de uma maneira formal, né? Mas eu ser o mais assertivo possível na minha comunicação, de trazer as pessoas para perto, de realmente conduzir o negócio de maneira adequada e assim por diante. Que é o exemplo aqui que ele fala agora. Já a expressão de sentimentos de satisfação possibilita aos indivíduos envolvidos uma melhor comunicação. Então, quando eu me sinto abraçado, eu me sinto respeitado, quando eu sei que eu posso dizer isso não vai trazer consequências negativas, que eu falar, olha, por que você tomou essa decisão? Entender o que a pessoa fez, eu me sinto melhor, tá? Então, é fundamental considerar a quem está sendo comunicado e de que forma ocorre a comunicação, ou seja, em que contextos os impactos podem ter diferentes pesos de acordo com a cultura, os valores e as crenças das pessoas. Então, a gente tem que entender isso e, dentro dessas diferenças, como eu disse, trazer para a gestão da empresa, para a negociação, para a minha vida, da melhor maneira possível e da maneira mais produtiva possível, certo? Então, exemplificando, aí já vai falar um exemplinho é bonito, hein, só? Um pequeno exemplo, um pequeno exemplo sobre a comunicação, o feedback, a ser assertivo. Então, esse José Carlos trabalha na programação de fábrica de uma empresa e tem tido problemas para receber as informações entregues pelo gerente comercial, preenchidas em um formulário padrão da empresa. José Carlos tem justificado sua demanda da seguinte maneira: eu sei que você não tem tempo a perder preenchendo esses formulários, mas preciso que você comece a usá-los porque são regras da empresa. E cada vez que recebo a informação fora do padrão, preciso enviá-la de volta a você. E dessa forma, perdemos ainda mais do nosso escasso tempo. Tá? Então, o que o José Carlos falou? Eu entendo que você acha um pé no saco preencher esse formulário, mas é uma regra, eu não posso mudar a regra. Então, toda vez que você me manda 100, eu também perco o meu tempo para te devolver isso, e aí nós dois perdemos o tempo porque você tem que refazer e eu tenho que esperar. Então, de uma maneira educada, empática e produtiva, o que é ser produtivo? Mostrando o porquê da coisa, né? A gente sempre brigou muito, né? Você não vai nessa festa, a mãe falava para gente, você não vai sair até a noite. E a gente, por quê? Porque não, estou mandando. Na realidade, era um cuidado que a mãe tinha, muitas mães explicam, né? Muitos pais explicam, porque eu tenho medo, a noite é mais perigoso, a gente não queria entender. Então, muitas vezes o pai fala, é porque eu estou falando e pronto. Né? O ser empático é dizer os motivos, mostrar o resultado, quererem fazer a pessoa entender e que não tem alternativa, tem que ser daquela forma, nesse caso aqui. Então, isso é importante, eu me comunicar de uma maneira olhando o resultado, entendendo a pessoa, mas falando, olha, tem que ser feito dessa forma, vamos nos ajudar aqui para que todo mundo fique bem. Tá? Então, esse é um exemplo que o livro trouxe. Agora, o feedback construtivo, né, que também está dentro do processo de comunicação. Feedback ou retroalimentação, né, que é a devolutiva de um processo de comunicação, é muito importante para o diálogo, pois, por meio dele, é possível corrigir rotas e melhorar a comunicação. Um feedback sincero e construtivo alimenta um clima de confiança mútuo entre as partes que estão negociando ou gerindo conflitos. Então, eu dar o retorno para a pessoa da maneira como aquilo foi feito, quais foram os resultados, se eu entendi ou se eu não entendi, o que eu buscava, o que eu não queria, é muito importante. E o feedback construtivo, como é que eu posso diferenciar um feedback construtivo de um destrutivo? O construtivo sempre vai buscar o nosso famoso ganha-ganha, sempre vai buscar mostrar a maneira como aquilo poderia ser feito de uma forma melhor, mais adequada. E o destrutivo, muitas vezes, ele simplesmente vem com uma crítica por si só, ele não traz uma alternativa, ele não traz um apontamento de melhoria, ele é uma crítica simples e pura, né? Então, por exemplo, não que eu precise, hein, gente, pelo amor de Deus, porque eu estou super em forma, principalmente nessa pandemia. Se alguém chega e fala, nossa, tá mó gordão, hein, fi?
Tá feio, hein? Que é isso? Isso vai ser para mim um feedback destrutivo. Eu falar, mas o que essa pessoa tem com a minha vida? Né? O que é isso? O que está acontecendo? Agora, se uma pessoa chega para mim e fala, Adriano, olha só, você tem que pensar não que eu precise, hein, gente? Tem que pensar em emagrecer, você está ficando mais velho, com a idade os problemas vão se tornando mais graves, se você ficar com uma alimentação mais saudável, você vai ficar melhor, você vai dormir melhor, você vai ter uma projeção de vida melhor, você vai ficar menos doente, eu me preocupo com você, então é importante, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Pronto, muda. Então, feedback construtivo é uma coisa, destrutivo é outra, tá? E o destrutivo sempre aponta para caminhos simplesmente de uma percepção, de uma situação ruim, né? E pronto. E o construtivo sempre busca esse ganha-ganha, o porquê de fazer melhor, né? Então, a gente tem que sempre dar um feedback, a gente tem que tentar sempre pensar de uma maneira construtiva, e não simplesmente não e pronto, não gostei e pronto. Qual que é a consequência disso? Por que que eu não gostei? Por que que esse trabalho precisa ser feito de maneira mais adequada, que é o caso do exemplo do livro aí, né? Se o teu chefe te chama e fala, olha, faz isso aqui, pronto, eu não gostei, você vai falar, mas gostou do quê? O que esse cara quer que eu faça, né? Que boçal que ele é. Toda hora ele manda eu corrigir. Agora, se ele te chama e fala, olha, eu preciso que você refaça o seu trabalho, o cliente não gostou por esse e esse motivo, então vamos tentar prestar atenção, ó, ver o que eu posso te ajudar, mas é melhor que você faça isso de uma maneira mais adequada. Pronto, eu estou construindo, um feedback construtivo, tá? Então é nessas coisas que a gente tem que aprender a se comunicar e isso é hábito, viu, pessoal? Eu vou modificando, vou melhorando e vou fazendo cada vez a coisa ficar melhor. É uma construção, eu me construo, a gente se constrói a cada dia, a cada situação. Tá? E consenso efetivo. Líderes e gestores que praticam perguntas poderosas, ouvem a outra parte com atenção, falam assertivamente, dão e recebem feedbacks sobre pequenas divergências ou grandes conflitos, têm maiores possibilidades de alcançar o consenso efetivo, ou seja, entender e ser entendido. Então, quando eu consigo juntar algumas dessas características, ou preferencialmente todas elas, eu consigo ter uma assertividade maior, um consenso maior, eu consigo ser mais bem um bom gestor, com mais ferramentas. Dessa forma, a possibilidade de se alcançar um acordo é muito maior, mas mesmo que não se consiga um acordo e que seja necessária ajuda externa, né, e que a gente vai ver mais adiante, que é a mediação, a arbitragem, o ambiente de trabalho, o ambiente das relações pessoais se torna mais leve. Então, mesmo que eu não consiga atingir o resultado que eu necessite de uma ajuda, eu não deixo o ambiente pesado, eu não faço daquilo uma situação ruim, né? A gente está com um exemplo aí na gestão do nosso estado, do nosso país. A gente está com uma crise seríssima de saúde, a gente está vendo um monte de briga política, né? Um poder contra o outro, uma situação contra o outro. Falta de consenso efetivo, falta de uso adequado das ferramentas, né? Por quê? Porque só ataque, só uma coisa, um se coloca no lugar do outro e vai virando um tendel. Então, nas organizações acontece muito isso. Então, se eu tiver o uso das ferramentas e usar o consenso efetivo, eu vou tendo melhores resultados e maior participação de todos, tá? Então, é muito importante eu saber isso. E aí a gente entra nessas partes de precisar ajuda. Então, o gestor como facilitador e mediador de conflitos na equipe. Então, a mediação. Então, eu precisando de ajuda ou sendo essa ferramenta para conduzir. Essas são ações que os gestores costumam adotar quando encontram tais dificuldades. Porém, os problemas acabam sendo sanados somente superficialmente, porque não se chegou na raiz do problema. Então, quando eu adoto algumas situações e o problema não é realmente resolvido e continua, de repente eu preciso adotar outras ferramentas, tá? Então, portanto, o ambiente organizacional continua pesado e com qualquer nova discussão, os problemas aí voltam a acontecer, tá? Podem voltar a acontecer ou voltam a acontecer. Então, são situações em que eu já adotei aquelas medidas e não foi suficiente. Qualquer coisinha tira o ambiente do sério, faz todo mundo ficar bravo, discute. Então, aí eu preciso entender de outra forma. Então, reflita. Se você é o gestor de uma área, se você é o gestor de uma área e percebe que duas pessoas têm diferenças e que os problemas rotineiros causados por essas diferenças têm afetado os resultados da empresa, o que você faria? Então, você é o gestor e duas pessoas não se bicam, não conseguem se ajudar, pelo contrário, sempre criam problemas entre si e para os outros. O que você faria? Daria uma bronca nos dois subordinados pedindo que parem com as intrigas?
Ó, dar uma bronca nas pessoas é um feedback construtivo ou negativo? Já digo para vocês, é um feedback negativo, destrutivo. Eu dou uma bronca, eu não falo por quê, eu não explico, eu vou lá e dou uma bronca. As pessoas tendem a ficar mais bravas. Além de eu estar com esse problema aqui, com esse bocó do meu lado aqui, né? Porque quando a gente não gosta de alguém, a gente começa a elogiar. É bocó, é um boçal, é um ser energúmeno, né? A gente começa a pensar um monte de coisa que não deveria. Além de eu estar com um problema com esse bocó aqui do meu lado, vem o meu chefe e deve ficar bravo com a gente. Ah, pelo amor de Deus, olha, não ouve tudo que a gente falou até agora. Ele não abre o canal, não tem um processo de construção e eu vou me fechar mais ainda. Então não é o adequado, né? Eu vou lá e dou só a bronca. É uma crítica destrutiva, isso é um feedback negativo. Tem que fazer críticas positivas. Apenas solicitaria que cumprisse suas tarefas. Vocês estão, para de discutir aí, faz o que vocês são pagos para fazer. Também não. Prepararia uma grande confraternização para que essas pessoas se entendessem. Ei, vamos fazer uma festa aqui que está todo mundo bravo, está uma festa, todo mundo se entende. Não, né, pessoal? Então eu tenho que justamente usar as ferramentas que eu já tive, um feedback construtivo, entender o problema, o que está acontecendo e determinar algumas coisas sejam feitas. Isso é o que já poderia. E aí vamos entender se a gente precisar realmente mediar ou arbitrar. O ideal é que o gestor assuma o papel de mediador, com a vantagem de possuir mais condições de controlar o ambiente da mediação. Mediação, pessoal, o que é mediação? Acho que vai ter alguns slides aí explicando, mas vai que não explica tudo e alguém fica com dúvida só para a gente entender. A mediação, o mediador é um cara que não tem interesse em nenhuma das duas partes, ele não tem peso em nenhuma das duas partes, ele não é tendencioso em nenhuma das duas partes. Então, mediar é deixar que as pessoas exponham os seus pontos de vista e eu vou tentando fazer com que os dois cheguem a um acordo. Então eu não vou dizer, olha, isso é correto, isso é errado. Ah, tá vendo seu comportamento? Isso é inadequado. Ah, você não podia ter feito isso. Eu não vou fazer um julgamento de valor. Mediar é fazer com que as pessoas apresentem os seus pontos de vista e eu vou conduzindo as pessoas para um ambiente de ganha-ganha. Exemplo, esse exemplo é até de um programa que tinha um fantástico de mediação. Tinha um grande problema lá, que eu não vou falar qual é, mas precisava vender um carro. Aí o cara que estava vendendo o carro para o outro, precisava para entrar num negócio, para resolver um problema, ele falava, o carro dele valia, por exemplo, 20 mil. Ele falava assim, o meu carro eu quero 25 mil. Aí o outro fala, eu pago 15. Né? Então o mediador não vai falar assim, você tá louco, seu carro vale 25? Ele não vale 25. Ah, você quer pagar 15? Tá brincando? Ele não vai falar isso. Ele vai falar, gente, ó, a gente está aqui para resolver um problema maior. O carro vai entrar como parte desse pagamento. Vamos tentar, então, resolver. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, na pesquisa de mercado, na realidade, o seu carro aí na tabela FIP vale 20 mil. Como é que a gente pode organizar? Então, como é que a gente vai fazer, né? 25 mil talvez esteja um pouco fora, 15 mil também não é o ideal. Como é que vocês querem? Aí você começa a chamar a pessoa para discussão. Não vai dizer, não, é 20 mil. Né? Olha, o preço aqui médio é 20 mil. O que vocês acham? Para a gente chegar, não lembra? Ó, o acordo é colocar o carro no negócio, tem uma coisa maior sendo negociada aqui. Aí você vai conduzindo a discussão para, olha, 22, olha, dá para fazer assim um pouco menos, ó, não, eu vou pagar 16. Vamos até chegar num acordo, ou 20 mil, ou 19 mil, ou 21 mil, mas que as pessoas concordem, não você tome a decisão. Por quê? Porque na mediação, quando as pessoas tomam a decisão, elas se sentem donas da decisão, elas não ficam insatisfeitas. Então, mediar é conduzir o processo para que as pessoas exponham as suas dificuldades, exponham as suas necessidades e elas, conjuntamente com o mediador, cheguem a um acordo que seja bom para todo mundo, certo? Então, ó, na maioria dos casos, é possível fazer as pessoas encontrarem por si mesmas, já estou lendo o slide, uma forma de resolver os conflitos entre elas. A grande vantagem das soluções encontradas dessa forma é que as pessoas estão muito mais inclinadas a aceitá-las e a fazê-las funcionar, porque eu tomo a decisão por mim. Então, Burbridge ressalta quais são as condições necessárias para aplicar essa abordagem. A primeira é a neutralidade do gestor. Todo mediador sabe que imparcialidade é um pré-requisito para que a mediação funcione. Se eu sou inclinado para uma das partes e começo a pender a decisão para um lado, por exemplo, não, ó, realmente o carro aí está muito bom. Seu carro, a tabela não é 25, mas não é 20, mas é 20, mas eu acho que pode pagar uns 24 aí. Você está sendo tendencioso, não é isso, tá? Tempo adequado. Aqui o autor já está entrando numa maneira de
usar isso como ferramenta mesmo, né? Então, o tempo adequado é importante obter um compromisso dos participantes para permanecer no processo por tempo adequado. Então, ele diz que 1h30 no mínimo é o ideal. Então, eu vou levar para uma discussão, levantar os problemas, fazer a todo mundo ouvir, participar, 1h30. Tá? Então é o mínimo ideal. Se a situação de fato não permite o encontro com essa duração, ou se as partes simplesmente se negam a se comprometer com isso, então é melhor que o gestor deixe a mediação de lado e use a sua autoridade. Então, se eu não consigo a participação das pessoas, de repente é um caso em que o gestor, o chefe, o encarregado, o diretor tem que tomar a decisão com a equipe, tá certo? E aí você vai perder o uso dessas ferramentas. O terceiro, local adequado. É importante que o local sem distrações, sendo importante recomendado uma sala de reuniões abastecida com água e café. Né? Para mim, seria só água porque eu não bebo café. Mas é importante ter um local que seja possível ver as pessoas, que seja uma tranquilidade, não seja todo mundo toda hora entrando e saindo. Então, se responsabilizar por esse processo de mediação mesmo, cuidar dele, tá? 4, preparação do gestor para mediar. Então, algumas pessoas têm mais aptidão natural para mediar do que outras, tá? Mas todos precisam compreender o processo e os métodos básicos. Não dá para o cara se auto-intitular gestor e chega lá e ele começa a julgar. Gestor não, desculpa, mediador, e chega lá e ele começa a julgar. Quem julga é juiz. A gente vai ver que isso é um processo de arbitragem ou judicial. A mediação não vai ter julgamento, vai ter uma condução para se acertar. Então ele fala que não é necessário que o gestor se torne um mediador, mas ele tem que conhecer e entender o que ele vai fazer. Há empresas que treinam seus gestores para mediação de conflitos. Isso é muito feito quando a empresa é muito grande, tem muito gestor de conflito no RH, tem gestor de conflito que são psicólogos, tem pessoas treinadas da área. E às vezes é um próprio gestor ali da área. Tá? E aí ele fala que a empatia continua sendo importante para a solução dos conflitos, mesmo no processo de mediação. Por que a empatia é importante? Eu, como gestor, por exemplo, não falando sobre mediação, mas para a gente levar isso para mediação. Tem gente que chega e fala assim para mim: nossa, eu estou com um grande problema na minha vida. Aí você escuta e fala: nossa, mas não é um problema tão sério para mim. Mas para você não é. Que bom que para você não é um problema, que às vezes você enxerga de maneira mais fácil, mais prática, você vai poder ajudar a pessoa. Mas para aquela pessoa é problema sério. Então você tem que entender como um problema sério. Eu sempre digo, acho que já falei isso para vocês em aula. Em um determinado dia, a gente chegou na sala de aula quando a gente era criança e a professora colocou lá 1 mais 1 é igual a 2. A gente falou: uau! Como é que essa mulher sabe isso, né? Como é que esse homem sabe isso? Que coisa inteligente! Nossa! E hoje, para nós, 1 mais 1 igual a 2 é nada, né? É corriqueiro. Nos problemas, na empatia é a mesma coisa. Tem gente que está lá no 1 mais 1. Que bom que a gente evoluiu, que bom que a gente está num processo de poder ajudar e conduzir, e quanto mais preparado eu estiver, mais longe do 1 mais 1 eu vou estar, mais soluções complexas eu vou poder participar, ajudar. Então é bem essa visão que a gente tem que ter, tá? Então empatia é isso, é saber que tem gente que, apesar de eu estar lá resolvendo fórmula de Bhaskara, tá resolvendo equações do segundo grau, sei lá o quê, né? Tem gente que está no 1 mais 1, e eu tenho que entender a realidade dessa pessoa e olhar com o olhar que ela está fazendo sobre aquilo, em qualquer área, tá? Então isso é importante. E de acordo com, aí falando sobre facilitação agora, de acordo com Burbridge, sempre houve em todos os níveis da sociedade pessoas que, por conta de sua habilidade natural, né, têm a capacidade de ajudar os outros a conversar, evitando assim conflitos potenciais ou resolvendo conflitos já existentes. Nas últimas décadas, começaram a aparecer pessoas identificadas como facilitadores profissionais, que são indivíduos treinados para exercer essa função, sabendo como conduzir um diálogo em terreno sensível e preparados para lidar com emoções dissimuladas e conflitos ocultos e revelados. O facilitador de uma organização, para a gente entender, assim, talvez todos vocês tenham, acho que tem um exemplo na cabeça, a gente assistiu algum filme em que está lá o casal que está querendo se separar, não consegue mais, e o facilitador, que é o psicólogo no caso, ou o profissional, né, ele começa a fazer os dois conversarem: olha, o que está acontecendo, mas por que isso aconteceu, olha, conta para ele o que você sente quando isso acontece, você agora, fala para ele o que você sente, o que você gostaria. Então eu sou um facilitador. Então tem gente que é profissional, tem gente que é treinada para isso, tem gente que naturalmente tem essas características, tá? Isso dentro da organização é muito importante para evitar que tenham discussões que se prolongam, processos que são atravancados,
gestores que não conversam, enfim, né? Eu posso usar de diversas maneiras. E aí eu vou até usar isso em outras instâncias, com o meu cliente, com o meu fornecedor, usando essas ferramentas de facilitação de resolução do problema. Então, o facilitador é um especialista no processo, não no conteúdo da reunião. Então, ele é muito bom em conduzir o processo para que as pessoas se adequem. Nem necessariamente ele não precisa entender sobre aquele problema com o cliente, aquele problema com o gestor e assim por diante. Ele é muito bom na condução do processo. Em geral, são três as formas pelas quais a facilitação pode ser útil para o gestor, e todas têm alguma relevância para a gestão de conflitos. Então, o facilitador como agente do gestor. Então, eu sou uma pessoa que vai ajudar ali o gestor a resolver os problemas. O facilitador como integrador e incentivador. Então, ele vai não só juntar as pessoas, mas incentivar a resolução. E o próprio gestor como facilitador. Tá? Então, são as três. A gente vai entender aqui agora. Algumas vezes, o gestor não tem disponibilidade de tempo ou conhecimento para o trabalho de facilitação. Então, muitas vezes vocês vão ver que tem gente que não tem menor tino para poder ser facilitador. O cara tem gente que eu brinco na empresa que, em vez de ser facilitador, é dificultador. Qualquer coisa você pode contar com ele para dificultar, né? Se tiver pegando fogo e tiver faltando fósforo, ele tem o fósforo. Se tiver pegando fogo, com chance de pegar fogo e faltar gasolina, ele tem a gasolina. Então, em vez de ser facilitador, ele é dificultador. Então, e aí ele vai ter que nomear alguém da equipe da empresa ou mesmo alguém de fora da empresa para conduzir o processo. E aí a pessoa não tem realmente aquela habilidade. Às vezes ele não é o dificultador, mas não tem aquela habilidade. Mas em outros casos, assim, eu acho muito legal, porque a pessoa facilita muito. Tem pessoas na nossa vida que dificultam tudo, né? E aí a gente tem que talvez chamar ajuda ou abordar de outra forma. Então, o facilitador tem atribuições de. Quais são as atribuições do facilitador? Vou tomar uma água, é água, não tem cansaço, para ficar no bêbado. É só para minha garganta aguentar, molhou até meu rosto, a água me agrediu aqui. Como é que faz para conduzir, então? Pré-encontro. As partes envolvidas devem ser comunicadas a tempo. Mais uma vez, o autor está usando isso como uma ferramenta para que a gente possa utilizar, a fim de que todos estejam disponíveis na data e horário. Além disso, é importante também se atentar ao local, o espaço é adequado, a temperatura adequada, coffee break, apostilas, o que for necessário para aquele processo de entendimento. Durante o encontro, deve-se conduzir a reunião com imparcialidade, permitindo que todos expressem os seus pontos de vista e que tenham feedback sobre suas opiniões. O facilitador tem como missão criar um ambiente para que os níveis hierárquicos não interfiram na comunicação, ou seja, o estagiário, já que foi convidado, deve ter a mesma possibilidade de se comunicar, de se expressar que o diretor. Então, não é porque eu vou chamar todo mundo para um processo de comunicação que todo mundo vai falar, mas o diretor só que fala. Então, por exemplo, uma coisa que também a gente aprende em comunicação. Eu chamo as pessoas, eu sou diretor do hospital, e isso qualquer pessoa, sou chefe, encarregado, eu chamo as pessoas para uma reunião. E aí eu quero ouvir as pessoas dizerem o que elas pensam de um determinado problema. E aí eu começo a reunião, eu diretor, ou eu chefe, ou eu encarregado, dizendo, olha, a gente está com esse problema, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês pensam, e eu vou dizer para vocês o que eu penso. Eu penso que o problema deveria ser resolvido assim, assim, assim. Quando eu falo isso, a chance das pessoas não discordarem de mim é muito grande, todo mundo vai acabar concordando. Por quê? Porque eu sou o superior hierárquico e eu já falei o que eu acho. Então, será que alguém realmente vai ter a liberdade de falar aquilo? A grande chance não. Então, como é que eu devo conduzir uma reunião? Eu deixo todo mundo falar, realmente escuto, vejo quais são os pontos que são interessantes ali, e aí depois eu fecho, junto com a visão de todo mundo, eu fecho o meu parecer. Tá? Se eu falar antes, eu perco isso. Numa reunião de facilitação, todo mundo tem que ter a tranquilidade de poder falar o que pensa, e não do diretor falar, se eu não concordar com ele, eu vou ser mandado embora. Né? E isso não é incomum, então tem que tomar cuidado. O pós-encontro, atentar-se para que as ações combinadas sejam cumpridas, buscando facilitá-las para aquelas que por algum motivo não estejam conseguindo cumpri-las. Você pode perceber características já mencionadas. Então, saber ouvir e observar,
ser empático, assertivo, enfim, né? São coisas que a gente já viu. Sendo assim, o gestor que já possui ou está desenvolvendo essas habilidades pode assumir o trabalho de facilitador com sucesso. Então, se eu já tenho essas características que a gente está vendo aqui, eu posso me tornar facilmente um facilitador, tá? Eu posso ajudar nesse processo dentro da empresa. Aí agora a gente vai para a ouvidoria, arbitragem, conciliação e mediação judicial. Então, a ouvidoria. De acordo com o autor, a partir da década de 1970, o ombudsman, ou ombudsperson, politicamente correto em português, ouvidoria, foi se espalhando pelo mundo, primeiramente no setor público e depois no setor privado. Atualmente tornou-se obrigatório no Brasil em certos setores, tais como as áreas bancárias e hospitalares, e cada vez mais faz parte da cultura empresarial. O ombudsman é aquele cara que está ali para justamente ouvir o que os clientes têm, ou quais as reclamações, ou quais os anseios, né? Então, trata-se o ombudsman, deixa eu só voltar aqui, o ombudsman está sendo tratado como ouvidoria, é aquela pessoa que faz o meio-campo entre o cliente, as pessoas interessadas e a empresa. Então, trata-se de uma janela com um mínimo de filtros pela qual o cliente ou os próprios funcionários de uma empresa podem fazer suas críticas e reclamações chegarem aos níveis mais altos da estrutura. Então, o ombudsman ou a ouvidoria é aquele cara que está ali para realmente escutar. Então, por exemplo, o hospital tem ouvidoria, e qualquer pessoa pode manifestar um elogio, um problema. Hoje chegou uma ouvidoria para mim falando que o hospital precisa comprar mais macas porque o pessoal não chegou com o nome, mas o pessoal que chega com o paciente do SAMU está tendo que ficar muito tempo até que se arrume uma maca. E aí eu fiquei sem entender se era na recepção do HC Criança, do qual eu sou responsável, ou se é na recepção do HC Central, né, no ambulatório, da qual eu não sou o responsável. Então eu vou deixar para lá? Não, eu pedi para levantar as informações dos dois lugares e para passar uma situação. Eu sei que no HC Criança não ficam macas na recepção, mas existem macas que podem ser utilizadas. Então, será que foi de lá a reclamação? Será que a pessoa não sabe a quem ele tem que procurar? Será que houve uma falha do processo da portaria? Então, eu vou tentar entender. Então, já chegou para mim a reclamação e aí eu tenho que resolver. Então, isso funciona em muitas empresas, certo? Em muitas situações, tá? Usada corretamente, a ouvidoria pode ser um instrumento poderoso para identificar, corrigir problemas internos e internos, podendo assim contribuir para os resultados da empresa, tá? Então, funciona muito bem. É de grande interesse para os acionistas e para aqueles que preservam a imagem da instituição, porque funciona muito bem. É importante ressaltar que a ouvidoria pode servir para evitar conflitos com clientes, fornecedores ou mesmo clientes externos. Obviamente, porque funciona como um canal poderoso de comunicação e de alerta para as organizações. Muito bem. Agora a arbitragem. Segundo o autor, a arbitragem é uma forma de litígio privado e sigiloso que ocorre fora dos tribunais. O que é a arbitragem, pessoal? Existem câmeras arbitrárias. Então, na mediação, tem lugares que eu posso fazer a mediação ou o que a gente viu aí, a facilitação dentro da própria empresa ou trazer alguém de fora. Existem também câmeras de mediação e arbitragem, que são validadas em todo o território nacional. A mediação, você pode ir lá e contratar um mediador profissional para ir até lá, se você tiver um problema com o cliente. Por exemplo, um cliente te coloca, faz uma reclamação, quer entrar com uma ação contra você, em vez de ir para a justiça, vai para uma câmara de mediação ou arbitragem. E aí você tem o profissional. Ou você pode contratar um mediador para vir para a sua empresa, ou trazer alguém de outro setor. Isso é a parte legal. Na mediação e na arbitragem, as câmeras de mediação e arbitragem são pessoas preparadas para poder ajudar a resolver conflitos, que podem ser entre empresas e consumidores, entre empresas e outras empresas, pode ser entre fornecedores e clientes, e assim por diante. Qual que é a diferença da mediação? Na mediação, eu disse para vocês que não tem um julgamento. As partes vão chegando e vão tentando entrar num acordo. Na arbitragem, existe uma decisão. Eu também vou escutar as partes, eu também vou tentar construir um processo para que a relação fique mantida, mas vai haver uma decisão, tá? Então, o árbitro, como o próprio nome diz, ele decide.
E aí a gente vai ver as consequências legais disso, porque isso tem a validade jurídica. Então, ó, é um conceito antigo na história da humanidade, um pouco mais recente no Brasil. Tanto o litígio judicial quanto a arbitragem, o judicial é que vai para o juiz, para as câmaras judiciárias mesmo que a gente conhece, poder judiciário. Trabalham com provas e produzem uma sentença, um ganhador e um perdedor. Tá? Então, tanto lá na mediação judicial ou na arbitragem, tem uma sentença e tem alguém que tem que cumprir. Então, sempre a gente vai olhar como alguém que ganhou ou alguém que perdeu a causa. Tá? A partir de 2001, o Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou a constitucionalidade da arbitragem. Dessa forma, apoiou que a sentença de arbitragem fosse definida sem direito de apelação, uma vez que o processo é voluntário. Ninguém é obrigado a assinar um contrato com cláusula de arbitragem. Mais uma vez assinado, é obrigado a cumpri-lo. Então, assim, eu vou para uma câmara de arbitragem, ela tem perante a justiça o mesmo valor que a judicial. E por que as pessoas procuram a câmara de arbitragem? Ela é mais barato, né? Você fazer, em vez de entrar com uma ação na justiça, na câmara de arbitragem, é mais rápido, as partes têm mais possibilidade de serem ouvidas, você pode escolher uma pessoa especializada na área para arbitrar a tua causa. Normalmente são advogados, mas tem de todas as áreas. Então, se é uma causa em processo de gestão, de repente vai um administrador, tá, para resolver e assim por diante. Tá? Então, é mais viável usar a Câmara de Arbitragem. E você deve estar se perguntando quais são as diferenças entre conciliação e mediação judicial. Então, ele destaca algumas delas na tabela. A conciliação tem como objetivo um acordo, a mediação tem como objetivo uma solução e, quando apropriado, a reconstrução do relacionamento. A conciliação é voltada para disputas de baixo valor e pouca complexidade. A mediação é voltada para disputas de médio valor e de alta complexidade. A continuidade do relacionamento não é contemplada na conciliação e a continuidade do relacionamento modificado pode ser parte da solução. A conciliação eficaz, resultado rápido, e a mediação eficiente, resultado otimizado. Então, são algumas diferenças, mas o principal de ter isso na mediação judicial e da conciliação é a diferença de velocidade, o custo mais baixo, que as pessoas podem explorar melhor as suas vontades e assim por diante. Na conciliação e mediação judicial, o juiz é um especialista na lei e seus processos, portanto, é sempre um advogado. Na arbitragem, a grande maioria dos árbitros são advogados, pois precisam conhecer o processo, mas não são obrigados a se orientar apenas pela lei de arbitragem. Então, na arbitragem, tem muitos especialistas que não são advogados, né? A maioria é advogado. Então, é só para a gente saber, né? Então, assim, é possível ter árbitros e câmaras de arbitragem especializados em construção civil, processos químicos, franchising e que, ao menos em teoria, aumentam a probabilidade de uma decisão bem feita e justa, porque entendem não só do processo, mas entendem do que eles estão falando. Muitas vezes uma crítica que se faz ao judiciário é que eles são juízes, eles entendem muito de lei, mas não entendem muito do que está sendo dito ali, né? Então, às vezes, a decisão pode ficar um pouco distorcida, né? Por isso que os juízes falam que determina, eu vou tomar uma decisão porque determina a lei. Muitas vezes a gente questiona, mas essa lei poderia, não interessa, a lei. Então, o árbitro, o cara que é especialista, ele entende mais de todo o processo, e aí ele pode tomar uma decisão com um conhecimento daquela área maior, tá? Pode ajudar. Não quer dizer que o juiz esteja errado, porque ele está certo em tomar a decisão de acordo com o que a lei determina, só para a gente entender o processo. Então, no final das contas, os caminhos de arbitragem e judicial ocorrem quando houve litígio. Litígio é quando não houve concordância, houve briga, que é o termo judicial para definir conflito de interesse, impendência ou brigas. Esses caminhos são longos, caros, na maioria dos casos, uma das partes ganha e a outra perde. Por isso, é importante que executivos, gestores e líderes tenham todas as formas de se resolver os conflitos antes de procurar por esse caminho. Então, qual que é o grande ensinamento? Antes de eu levar um cliente me levar para o judicial ou para uma câmara de arbitragem, antes de eu perder o controle sobre o funcionário e o funcionário me acionar na justiça, enfim, vários problemas podem acontecer, eu tenho que usar a mediação, eu tenho que usar a boa gestão, eu tenho que usar
a conciliação, eu tenho que usar ferramentas que são muito mais rápidas, muito mais fáceis de obter o resultado e nos quais o resultado muitas vezes é muito melhor, né? Porque a gente está decidindo junto e não eu ir para uma câmara arbitral ou judiciário, onde alguém vai decidir e eu vou ter que cumprir. Se for bom ou ruim, eu vou ter que cumprir, tá? Então, agora a parte final do capítulo fala criação de metas compartilhadas. Então, a gente já entendeu que é importante a comunicação, é importante ser assertivo, é importante dar feedback e assim por diante. E aí, de acordo com o Falcone, que é um autor, o sistema Toyota de produção, conhecido nos Estados Unidos como Lean Manufacturing, classifica os níveis de necessidades de desempenho e gerenciamento em três. O primeiro, operação, sequência de tarefas ou atividades de trabalho que tem como objetivo a produção de um bem ou serviço, ou um alcance determinado de uma meta, de uma determinada meta. Então, a gente já vai ver daqui a pouco por que é importante eu compactuar essas metas, né? Processo, agrupamento ou sequenciamento das atividades que agrega o valor ao produto ou serviço final. E a organização, conjunto de relacionamentos internos e externos que leva uma instituição ou empresa, né, a alcançar suas metas, bem como estruturas físicas, máquinas, ferramentas, etc., necessárias para executar as suas funções. Por que isso é importante? Porque eu entendendo, só voltando aqui, eu entendendo qual é a operação, qual é o processo e como eu vou organizar esses recursos, eu consigo compartilhar metas e criar objetivos mais específicos, trazer as pessoas para perto de mim e fazer com que não só as pessoas, mas como a organização, seja o mais produtiva possível, né? É isso que a gente vai entender. Então, a cultura organizacional contempla a sua estrutura funcional, matricial, enfim, e seus valores e suas crenças. O Kotler e o Keller, que são outros dois autores, falam sobre três níveis organizacionais. Estratégico, onde está a alta direção da empresa pensando em ações para longo prazo. Então, o nível estratégico, ele pensa a longo prazo. O que é longo prazo? Normalmente, o longo prazo fala em 4 anos. 4 anos, tem empresa que planeja até 10 anos. Então, o nível estratégico, onde estão os diretores, os coordenadores, né, os executivos da empresa, ela pensa a longo prazo. O que é longo prazo? 4 anos ou mais. O tático, onde está o nível médio da gestão, traçando ações para médio prazo. Como é que as empresas encaram médio prazo? Médio prazo é de 1 mês a 1 ano, tá? Então, dependendo do segmento que você está, falar em médio prazo é de 1 mês a 1 ano. E o operacional, onde atua a operação buscando mais produtividade com menos defeitos e um processo de melhoria contínua. O operacional normalmente trabalha com as metas mensais, semanais, quinzenais. Eu também posso ter um operacional que trabalha com um projeto de 6 meses? Sim, que ele vai estar trabalhando com médio prazo, mas o operacional trabalha com metas mais pontuais ali, mais próximas em questão de prazo. Então, ele trabalha com metas semanais, metas quinzenais e metas mensais, tá? De produtividade, de gestão. Então, o gestor tático, o coordenador tático, um gerente, por exemplo, ele tem que entender a tática dele, aonde ele vai chegar em 6 meses, como ele vai transformar isso em metas mensais, por exemplo. O coordenador estratégico tem que saber como ele vai transformar aquele plano de 6 em 6 meses para atingir o que ele quer em 4 anos, e assim por diante. Então, por isso que o operacional tem que entender um pouco do tático, o tático tem que entender muito do operacional e um pouco do estratégico, e o estratégico entender um pouco de tudo, entendeu? Então, é bem assim que a gente organiza a visão de gestor. Tanto na classificação da Toyota como na apresentada por Kotler e Keller, é necessário que cada um dos níveis crie suas metas, por isso que eu falei em prazos, né? Visando atender às necessidades dos clientes da melhor maneira possível, sem perder o foco de tornar a empresa mais rentável, produzindo mais, com menos recursos, mão de obra, máquinas, energia, etc. Então, cada um tem que trabalhar dentro das suas perspectivas, pensando em atingir as suas metas, criando e atingindo suas metas, tá? Por isso que lá no estratégico eu crio as metas para longo prazo, desdobro essas metas para um prazo médio, né? Para eu chegar a ser, por exemplo, produzo 10 mil sapatos agora, eu quero produzir 50 mil. Transformo isso em 4 anos. A cada ano, quanto que eu vou ter que aumentar para que eu atinja a produção de 50 mil? Então, se está faltando 40 mil, eu tenho 4 anos, a cada ano eu vou ter que aumentar em 10 mil a minha produção. Muito bem. E o operacional?
Quanto que ele vai ter que produzir? Sai de 10 mil para aumentando 20, 30, 40, 50 mil. Quanto que eu vou ter que contratar de gente? Quanto que eu vou ter que contratar de máquina? Eu vou transformando isso em metas pontuais perto de cada área que eu estiver, tá? Durante o processo de criação de metas, também é necessário que as pessoas envolvidas pratiquem a habilidade de negociação, porque é importante que as metas estabelecidas sejam boas para os clientes e para as organizações envolvidas, mas precisam ser factíveis, para que as pessoas que atuam nos processos se sintam motivadas a alcançá-las. Então, trabalhar com meta que não é possível de alcançar é um fator desmotivador. A gente vai ver o exemplo que o livro vai trazer. Eu tenho que trabalhar com metas que sejam desafiadoras, mas possíveis de ser atingidas. Então, o exemplo que o livro traz é legal. Sobre isso. Uma empresa brasileira de turismo prometeu a seus funcionários que todos ganhariam uma viagem para a Europa se cumprissem a meta de vender 10 mil pacotes turísticos no ano. A meta soou como uma brincadeira de mau gosto para os funcionários. Por quê? Porque a empresa vendia no máximo 3 mil pacotes ao ano. Os funcionários se sentiram desmotivados e as vendas caíram. Então, imagina, você coloca uma meta que todo mundo fala, mas peraí, ele só vai me dar esse prêmio se eu atingir? A empresa nunca atingiu isso, vocês estão brincando. E aí, ao invés de me motivar, aquilo me desmotiva, eu me sinto desvalorizado, né? Nossa, as pessoas não estão dando a atenção necessária. Está errado isso. Ao perceber o mau resultado, um dos sócios repensou a meta para 4 mil pacotes no ano, mais factível. Então, houve uma mudança drástica na empresa, porque os colaboradores se sentiram capazes e motivados a buscarem a meta. Opa, então a gente faz 3 mil, 4 mil, a gente vai ter que vender 1.000 dividido por 12 meses ao ano, a gente vai ter que vender pouco mais de 100, pouco menos de 100, 90, 80, sei lá, por mês a mais. Então, vamos correr atrás disso. Aí a coisa tomou um outro corpo, as pessoas quiseram participar, os funcionários viram que era possível atingir aquilo e se sentiram motivados, tá? Então, a meta tem que ser factível. Factível é o quê? Possível de ser realizada. Assim como deve acontecer em muitas negociações e gestão de conflitos, as metas precisam trazer um resultado ganha-ganha, para que todos se sintam motivados. Mesmo em processos que envolvam mais de uma organização, aliança, fusão, terceirização, coprodução, etc., é preciso que todos estejam confortáveis com as metas para se doarem na sua busca. Então, não importa como seja a minha prestação de serviço, a minha participação ou o tipo de gestão que esteja sendo feita, eu preciso que todo mundo entenda e participe para atingir os objetivos. Como você pode ver, o gestor tem uma participação muito importante na resolução de conflitos e no bom ambiente organizacional. Ele precisa saber ouvir, ser imparcial e se colocar na posição da outra parte para buscar as melhores soluções, sendo um facilitador ou um mediador no processo. Muito bem. E, finalmente, também é importante no desenvolvimento de metas compartilhadas que mantenha a organização saudável financeiramente e traga benefícios para os colaboradores internos, fornecedores e clientes. Apesar de uma boa atuação dos gestores e executivos, algumas vezes o acordo não é possível, sendo preciso buscar soluções judiciais. Muito bem, senhores. Chegamos ao final não só da aula, mas do módulo. Eu já vou falar sobre a próxima aula que eu falei no começo, que seria revisão, passar as datas para vocês. Mas eu comecei a aula falando sobre a importância dessa disciplina e eu gostaria de encerrar falando também sobre a importância, reforçando, tá? A negociação, independente de ser administrador, independente de ser contabilista, independente de ser gastrônomo, independente de ser um gestor de recursos humanos, a gente vai fazer sempre, tá? Então, o principal ganho dessa disciplina que a gente pode ter é ter as noções de algumas ferramentas que a gente pode usar, boa comunicação, assertividade, empatia. A gente viu hoje na aula, viu uma série de outras ferramentas durante o curso. E o principal é tentar fazer essa busca nos nossos negócios, na nossa vida, desse relacionamento ganha-ganha, dessa mudança de mentalidade de que a gente foi educado muitas vezes, muitos de nós fomos educados, que para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? E quando a gente percebe que se a gente construir algo maior, todo mundo pode ganhar, um pode ganhar mais, outro menos, mas que todo mundo ganhe, para que a gente possa manter relacionamentos e manter organizações, é muito importante. Então, a disciplina faz com que a gente tenha um outro olhar
sobre a negociação. E mais do que ter outro olhar, entender a importância de negociar bem, né? De se fazer presente num processo de negociação e num processo de gestão de conflitos. Porque por mais que a gente seja adequado no nosso trabalho, por mais que a gente trabalhe numa empresa que faça as coisas adequadamente, que a gente tenha uma postura assertiva, sempre vai ter um problema, sempre vai ter um conflito, sempre vai ter um determinado momento em que a gente vai precisar usar essas habilidades para se diferenciar da multidão. Então, se preparar para isso, entender isso, é muito importante. Então, por isso que eu acho legal essa disciplina, que ela traz algumas coisas e algumas posturas que são adequadas, principalmente no meio profissional, né? Mas que a gente também deve repetir na nossa vida cotidiana, aí, mesmo que seja na vida pessoal. Então, assim, eu espero que ela tenha minimamente contribuído para que a formação de vocês seja mais rica, né? E que vocês possam levar algumas dessas coisas para a vida de vocês. E mais do que isso, eu tento trazer esses exemplos, porque eu sempre digo que às vezes a teoria passa, mas um exemplo, uma história fica, e através disso eu consigo resgatar uma ferramenta ou uma atitude que eu tenho que ter em determinado momento que vai ser importante para a minha vida profissional. Certo? Muito bem, senhores. Então, antes de eu falar sobre as outras coisas, antes de fazer a chamada e de fazer eu falar sobre o trabalho, eu vou falar sobre as datas. Eu vou falar sobre o trabalho, vou falar sobre as datas, vou falar sobre as próximas aulas, sobre a atividade avaliativa e depois eu faço a chamada. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu posso falar sobre o trabalho? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar, contar alguma história, fazer alguma contribuição, fazer alguma reclamação, dar um feedback construtivo? Alguém quer fazer alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo? Pelo jeito estão tranquilos. Então tá bom. Tá meio tranquilo. Beleza, então tá bom. Então agora eu vou falar sobre o trabalho. Eu postei lá escrito trabalho de negociação, desculpa, 28/5, trabalho de negociação, está no 4.3 pós-aula. O que é o trabalho? É esse aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Óbvio que não, né, professor? Mas está lá no AVA. Você deixa marcas por onde passa, que é justamente falando sobre essa postura que a gente tem que ter, que pode e deve ser mais assertiva. Então, o trabalho é um texto simples que fala, você deixa marcas por onde passa, que junta um pouco dessa nossa postura de comunicação, de gestão, de aptidão para determinadas tarefas, e que mesmo que a gente não esteja afim, a gente está deixando uma marca, né? Mesmo que eu ache que não estou contribuindo, a não contribuição é uma marca que a gente deixa. Por isso que eu disse num determinado momento da aula que a gente lembra de alguém, pô, esse cara é facilitador, ele me ajuda. E a gente sempre vai lembrar de alguém, esse cara é uma pessoa que não ajuda em nada, né? É uma pessoa que sempre prejudica. Então, ele, em vez de ser um facilitador, ele pode ser um prejudicador, ele pode ser um dificultador, como eu disse na aula. Muitas pessoas na nossa vida são dificultadores, né? E aí a gente corre deles. As empresas também correm de pessoas que são dificultadoras de processo. Então, o trabalho, mesmo que a gente não queira, é para chamar a atenção de vocês que a gente sempre deixa uma marca. Tão bom será se a gente conseguir deixar por onde a gente passa marcas positivas, marcas de pessoas que queiram estar sempre da gente e, mais do que isso, que usem o nosso trabalho como uma forma de facilitar a vida das empresas, né? Então, é um texto simples que fala sobre algumas marcas que a gente deixa, né? A maior parte delas boas, né? E aí depois fala nas redes sociais como a gente pode prejudicar a imagem e finalmente, como você pode passar uma imagem positiva nas redes sociais. Por que eu trago das redes sociais esse texto? Porque muita gente acha que pode postar, com o perdão da palavra, um tanto de merda na rede social, que isso não faz nada. As empresas hoje, vocês têm que ter noção que elas pesquisam muito e pesquisam tudo. Então, se eu tenho rede social, as empresas vão buscar informações da minha vida lá na rede social. Então, não adianta eu falar que eu tenho essas características, sou isso, aquilo, e na minha rede social eu faço um monte de outras coisas e posto um monte de outras coisas. Eu tenho que ter cuidado com o que eu posto e tenho que ter justificativa para o que eu posto. Tá? Então, não é terra de ninguém a rede social, ela reverbera, ela traz
traz consequências sobre as nossas vidas. Então, é mais um lugar onde a gente deixa a marca, não é o único, mas a gente deixa marcas também nas redes sociais. E o que a gente faz nas redes sociais também serve para a vida pessoal. Então, é só uma reflexão. E aí, o trabalho, está escrito assim, questões. Na realidade, é uma questão com 3, A, B e C. Quais as marcas que você está deixando por onde passa em relação a trabalho? Então, como é que você acha que você é visto no seu trabalho? Eu tento deixar marcas positivas, as pessoas, quando olham para mim, me veem como um facilitador ou como um dificultador. Não precisa me contar tudo, mas assim, professor, acho que em determinados momentos eu estou dificultando por isso, por isso, por isso, e acho que eu vou tentar melhorar a partir de agora, fazendo isso, isso, isso. É uma autoanálise, para que vocês possam fazer uma reflexão de coisas que podem melhorar. Na vida pessoal, quais as marcas que você está deixando? Também não precisa me escrever tudo, mas estou deixando marcas positivas por isso, por isso, por isso. Não quer me escrever as marcas negativas, mas faça uma reflexão. E se quiser escrever, eu vou ler e vou olhar com uma crítica construtiva, dizendo, olha, não vou dar o feedback para vocês, né? Mas vou entender que vocês estão fazendo aquilo para uma autoanálise de poder melhorar. E nas redes sociais, o que você está postando? Você está postando coisa boa? Você está postando coisas ruins? Ou não está postando nada, tá? Então me falem sobre isso. Então é um trabalho simples e eu escrevo, faço uma análise de cada situação utilizando o texto acima. Então, como base o texto acima, você vai falar quais as marcas que você deixa no trabalho, a B, vida pessoal, e na C, redes sociais. Tá? Trabalho simples para encerrar o semestre. Esse trabalho, pessoal, é o último e após ele, eu vou já lançar as notas. Então, eu peço, como a gente tem um final de semana, que vocês me enviem no máximo até quarta-feira, meio-dia. Eu estou olhando aqui a data, porque aí na quinta-feira eu já vou fazer o lançamento dessas notas, porque aí na quinta, se alguém tiver dúvida, pode até me perguntar, pode perguntar por e-mail, mas pode também falar, professor, você me lançou tantos pontos, o que aconteceu? E aí eu olho, mas pode me mandar por e-mail também se tiver alguma dúvida. Então, quarta-feira, dia 3, então esse trabalho até dia, estou marcando aqui na minha anotação, se eu tiver grafite, tenho grafite, então dia 3/6, quarta-feira, até meio-dia. Por quê? Porque aí eu vou corrigir o trabalho, já tenho os outros lá lançados, vou lançar as notas. Se na quinta-feira tiver alguma dúvida, vocês me mandam por e-mail, ou mesmo por aqui a gente pode falar, tá? Então vai ser dessa forma que a gente vai fazer. Então até dia 3/6. Alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está postado lá no pós-aula 4.3. Alguém abriu o microfone? Alguém quer perguntar? Não? Então tá bom. Então agora as próximas. Oi, alguém me chama? Não? As próximas aulas. Hoje, dia 28/5, a gente viu a aula 4.3 e encerramos o conteúdo. Próxima aula é no dia 4, quinta-feira, 4 de junho já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão. Então eu vou pegar. A gente viu até na atividade 1, na prova 1 lá, que não foi chamada de prova, foi atividade avaliativa, a gente viu até 3.1. Então, na revisão e para a atividade avaliativa do segundo bimestre, eu vou pegar 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3, que é o que a gente viu hoje. Então, serão 5 aulas, 5 capítulos, né, do livro, que serão colocados em uma aula só. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula passada. Eu vou condensar isso em 100, 120 slides. Vou ver parte disso, eu não vou falar 100 slides para você, que eu morreria aqui do outro lado, né? Eu precisaria de muito mais tempo para minha garganta não pifar. Então, no dia 4/6, eu trago esses slides, 100 ou 120, e falo parte deles, né? Para a gente fazer a revisão. Desses slides, vai sair a atividade avaliativa que eu vou construir para o segundo bimestre, tá? Então, dessa atividade, dessa aula que eu postarei na semana que vem, deixarei lá disponível para vocês, que terá não sei quantos slides, mas será, sei lá, 100, 120, 90, não sei quantos, os slides necessários para a revisão, eu tirarei a atividade avaliativa, tá? Então, isso no dia 4/6. Então, dia 4/6 a gente faz a revisão. No dia 11/6 é feriado de Corpus Christi, não vai ter aula, é uma quinta-feira, tá? E aí, na quinta-feira seguinte, dia 18/6, é a data da atividade avaliativa. No primeiro bimestre, eu entrei com vocês até 8h30, fiz a revisão e falei tchau, vocês já foram fazer a atividade avaliativa.
semana que vem eu digo para vocês se a atividade avaliativa vai estar disponível às 7h30 ou às 8h30, mas eu não vou entrar com vocês. Por quê? Porque na semana de prova, a coordenação pediu para que a gente faça a avaliação de TCC. A faculdade tem que usar os professores que tem para as aulas. E aí, como não tem atividade presencial, ficou tudo muito mais enxuto. Então, ao invés de fazer a revisão lá no dia e liberar para a prova, no dia 18 vai ser só a atividade avaliativa, que a gente não pode chamar de prova, mas é uma prova, né? Enfim, cada um chama de como quiser. Ter a atividade avaliativa do segundo bimestre. Então, eu não entrarei. Então, a gente resolve tudo na aula da semana que vem, no dia 4. Tirar dúvida, perguntar como vai ser a atividade avaliativa. Tudo que eu souber, eu já trago para vocês na semana que vem. E aí, no dia 18, eu vou deixar o horário marcado com vocês. Vai funcionar da mesma forma que no primeiro bimestre. Em determinado horário, que vai ser 7h30 ou 8h30, vai liberar, e aí vocês entram e resolvem a atividade avaliativa, que vai ficar liberada até 24 horas. Vai ficar, então, da 24 horas a partir do dia 18/6, tá? E aí, terminando isso, eu corrijo. Nós teremos professores 24 horas para corrigir, e aí, então, em 24 horas já vai estar disponível. Se eu conseguir, não, eu vou tentar fazer isso, vencer o prazo de 24 horas, eu já corrijo e lanço as notas, tá certo? Para ser rápido, tá? Para poder ficar. Então, dia 11 é feriado, dia 18 é atividade avaliativa, e aí depois a gente passa as datas de quem precisar fazer a substitutiva, lá, a segunda chamada, e o exame, que tudo isso vai ter, e pelo que parece, tudo isso vai ser virtualmente feito, tá bom? Beleza? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu passarei para a nossa tradicional chamada. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa queira falar? Algum elogio, alguma crítica? Tá tudo bem? Vocês estão muito quietos hoje, nem tá tão frio hoje. Sábado eu dei uma aula na pós-graduação, e a aula da pós-graduação é das 8h20 às 4h30. Aí o povo estava bem tranquilo, mas estava frio. Eles não queriam falar. Hoje não está tão frio. Vocês nem falaram tanto. Professor, Oi. professor, boa noite. Boa noite, Clélia. Tudo bem, Clélia? Graças a Deus, tudo certo. Com você também Então, tá tá tudo bom. certo? Tudo bem, apesar do hospital ter aumentado as internações lá de Covid, que eu fiquei triste, acho que todos nós ficamos, mas está tudo bem, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Eu venho aqui para agradecer, porque essa aula tem me enriquecido, principalmente como mãe, porque o processo de negociação dentro de casa com quarentena é muito complicado. Imagino. E eu tenho muito a aprender com essa aula mesmo, então eu quero, assim, dar os parabéns, porque é enriquecedor, porque tem momentos que a gente precisa, obviamente, de ter conhecimento, até como negociar, né? Aham. Porque não é simplesmente deixando para lá, ou se exaltando e perdendo a razão, entre outras coisas. Legal. Aí eu quero dar um feedback positivamente, claro, que é enriquecedor, apesar de que tem muita parte teórica, Sim, que eu me perco sim. totalmente. Aham. Infelizmente, a gente não está numa sala de aula para tirar dúvida na hora, para, né, ter aquelas perguntas no olhar, enfim, né? Poderia ter sido melhor, mas não é culpa de ninguém. Mas mesmo assim, eu acho que é válido. O material está aí, dá para a gente pegar, rever, ouvir novamente, reler e aprender, obviamente, que isso ninguém tira da gente. Conhecimento, eu acho que é a base. Legal. Então, eu quero fazer só esse feedback elogiando, obviamente. Tá bem? E agradecer. Legal. Que legal. Fico muito feliz de você dar esse feedback, porque para mim também, particularmente, foi muito difícil, eu tive que me remodelar, eu perdi grande parte da minha característica, que quem pôde assistir as primeiras aulas viu que ia tentar deixar o ambiente mais descontraído, através de exemplos, trazer um aprendizado que seja mais efetivo, justamente porque a matéria teórica ela é mais complicada de assimilar, tem horas que a matéria fica cansativa, por mais que o professor esteja com vontade, por mais que os alunos estejam interessados, tem hora que a teoria é um pé no saco, ela cansa, né, e achar que não acontece,
Então, a minha postura dentro de sala de aula sempre foi para... É uma conduta pedagógica em que eu dava certo para mim, e eu vejo que está muito certo para muitos alunos, que é, eu dou a teoria, faço um caso, depois quebro um pouco com alguma brincadeira, Sim, isso faz com que a atenção permaneça dentro de sala de aula, porque se eu só falar, por mais que vocês estejam interessados, isso quebra um pouco, né? sim, Com as aulas ao vivo, a gente foi se adequando, foi tentando cada um trazer o melhor, e é o que você falou, né? Não é culpa de ninguém, e a gente se adequou e acho que foi muito produtivo para todo mundo. E é muito sim, legal ter esse feedback, porque é importante, porque é um aprendizado, né? Eu acho que vocês aprenderam muito do lado de lá, eu aprendi muito do lado de cá, a faculdade aprendeu, e é importante isso que, falando da disciplina, eu acho que isso vai também moldar muita coisa que vai acontecer a partir de agora na vida da gente. Muitas relações vão ser virtuais, assim, muitos cursos vão ser virtuais, né? E é muito interessante. E eu fico muito feliz de você trazer esse exemplo de dentro de casa, de ser mãe, de estar negociando com sim. o tempo todo, porque eu não consigo dissociar o ser profissional do ser pessoal. Eu acho que a gente leva características da gente para a empresa e traz características da empresa para dentro de casa, né? Eu E quando a gente concordo com você aprende plenamente. Porque, desculpa isso, te cortar, isso anda junto. É sim, impossível você ser diferente dentro do seu trabalho e ser diferente, ser outra pessoa dentro de casa. Geralmente isso acontece, exatamente. obviamente. Mas você só é 100% ou 99,9% dentro do trabalho do que você traz dentro de casa. Não dá Exatamente. para a base é a família, não tem outro jeito. Não tem jeito, concordo contigo. E se a gente tem comportamentos inadequados dentro de casa, a gente vai meio que instintivamente repeti-los dentro da, Sim, da organização, né? E sim, vice-versa. Então, para mim é muito difícil dissociar. Por isso que às vezes eu acabo falando tanto de exemplos pessoais, porque fica mais fácil eu entender. E se eu me torno uma pessoa melhor, eu vou me tornar um profissional melhor usando as ferramentas que a gente tem. Então, é por isso que eu misturo tanto, não é à toa. Forçosamente para que a gente possa realmente se tornar no final pessoas melhores, né? E esse negócio do ganha-ganha, eu acho que para a família é a melhor coisa que tem. Quantas vezes a gente discute em casa, quantas vezes a gente briga e a única coisa que a gente quer é ver os outros bem, quer ficar feliz e a gente toma um caminho totalmente contrário, né? Então entender que todo mundo precisa ganhar é legal, principalmente dentro de casa também, né? É muito sim, muito bom. Legal, sim. fico feliz. Agradeço a participação, né, de todo mundo aí, de ter entrado nas aulas, de ter ficado, de ter se esforçado. Eu sei que para todos vocês foi um esforço gigantesco. A gente, como professor, a gente também discutia, poxa, os alunos não compraram um curso online, mas, pô, ia parar, né? A gente ia parar e ficar, teve faculdade federal que parou e está parada. Esse tempo na vida das pessoas não volta, né? Não tem gente que fala, eu vou estudar. Vai estudar, mas são 6 meses perdidos. Então, cada um tentou fazer o melhor, vocês daí e a gente daqui, né? Obviamente que eles não contrataram um curso EAD, e esse não é um curso EAD, é um curso ao vivo, com as melhorias do curso ao vivo que você pode estar dentro de casa e com os prejuízos de um curso ao vivo que você está dentro de casa, mas a gente aprendeu e saímos melhores do que há 6 meses atrás se não tivéssemos concordado. Eu tenho certeza que cada um de vocês que aceitou o desafio está melhor do que cada um que abriu mão de estar nesse desafio e falou, depois eu volto. Esse depois eu volto, muita gente não vai voltar, são 6 meses 4 meses, né, que não vão voltar na vida da gente, então fez todo sentido para todo mundo continuar. E isso é muito importante, eu fico muito feliz da gente participar disso, tá certo? Muito legal poder falar com vocês. Beleza, brigadão pelo feedback, isso é importante para mim pessoalmente, tá? Então vamos lá, Adriano Júnior, tá aí, Adriano? Professor, presente. Beleza, Adriano. Aline Barbosa. Ana Rosa. Presente. Beleza, Ana. Cibele Chamorro. Presente. Beleza, Cibele. Clélia. Presente. Beleza, Clélia. Evânio. Professor, Oi, Aline. Presente. desculpa, travou, eu não consegui desativar o microfone. Tranquilo. Já dei a presença aqui. Beleza. Obrigada. Evânia aqui. Beleza, Evânio. Fabiola. Tá aqui, professor. Já recebi o seu TCC. Até amanhã, o sábado, eu te devolvo, tá bom? Flávia.
algumas coisas de novo. professor. Beleza, Flávia. Gabriela Pereira. É aqui, professor. Beleza, Gabriela. Isadora Coutri. Joyce Presente, Oliveira. professor. Boa noite. Beleza, Isadora. Boa noite. Joyce Oliveira. Beleza, Joyce. José Diego. Está assistindo suas aulas. Não entendi. As aulas. Eu só ouvi o final, Keila, as suas aulas. É a Joyce, até minha mãe está assistindo as aulas. Sério? Por que ela tá achando que dá para aproveitar? É, porque ela não gosta de ficar sozinha. Então, como eu tô Ah, é? aqui em casa, ela vem assistir comigo. E aí você abre e ela escuta também? É, ela tá escutando também. Como é que ela chama, Keila? Você é muito animada. Como é que ela chama? Como é que sua mãe chama? Salete. Oi, Salete? Isso. Dona Salete, boa noite. Obrigado por participar aí junto com a filha. Isso é importante, constrói laços mesmo. E eu espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha sido proveitoso. Depois ela pede para ela, se tiver alguma coisa que eu fiz errado, mandar no meu e-mail que eu aprendo também, tá bom? Mas valeu. Viu? Oi? Você é muito animado e explica muito bem as coisas. Parabéns, viu? Legal. Obrigado, nossa, fico feliz de saber. Brigadão, viu? Isso é um feedback que me deixa muito feliz. Ganhe minha noite quando vocês falam isso. Muito obrigado, legal. Então vamos continuar. Professor. José Diego, tá aí, beleza, José Diego. Júlia. Presente. Beleza, Júlia. Keila. Presente. Lari. Larissa. Presente, professor, presente. Beleza, Larissa. Lucas. Presente. Beleza, Lucas. Marielle. Presente, professor. Beleza. Milena. Presente. Beleza, Milena. Pessutiara é a Ionã? Sara. Araíde, professor. Araíde. Te falei que eu ia esquecer semana que vem. A semana que vem chegou e eu não anotei. Caramba, eu tinha anotado na folha. Esqueci de passar. Beleza, Araíde. Sara. Obrigada, viu? Valeu, Araíde. Obrigado, eu. Presente, professor. E a minha irmã também assiste as aulas. De vez em quando ela te acha muito engraçado. Ela tem 9 anos. Manda um beijo pra Vitória, ela disse. Que legal. Como é que ela chama? Vitória. Vitória, um beijo para você, Vitória. Quando voltar às aulas, vai com a sua irmã lá para você me conhecer e participar de uma aula. Me avisa antes que eu levo pão com mortadela para a gente comer na aula, tá bom? Que é mais divertido ainda. Vitor. Eu. Beleza, Vitor. Deixa eu ver se faltou alguém. Não faltou ninguém. Então, beleza, pessoal. Se alguém quiser... As aulas, hein, professor? Não entendi. Virou um programa familiar as aulas de quinta. Você viu? Pô, fico feliz pra caramba, tá vendo? É um dos ganhos da aula em casa. Mais gente podendo compartilhar, participar, dar palpite. Se tiver uma coisa boa, que algumas coisas eu acredito que tenha, poder aprender junto e ajudar junto, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu sempre digo que a gente se realiza junto e com as pessoas que a gente ama e que estão com a vida da gente, né? Eu sempre digo para vocês, e eu sempre que eu sou convidado para as formaturas, eu conto o seguinte, eu me esforcei muito, como muitos de vocês, eu trabalhava em 2 lugares, enfim, né? Nunca foi fácil para ninguém a história, mas o olhar que eu vi do meu pai, quando eles me chamaram para pegar o meu diploma de administrador, de realização e de felicidade, eu achei que eu poderia ter me esforçado 50 vezes mais para poder ver aquilo de novo. Então, a gente se realiza junto com as pessoas que a gente ama, e aí ter uma aula familiar é fantástico, aí a gente pode usar os conceitos de negociação e de gestão de conflitos juntos, né? E aprender juntos. Que bom. Fico feliz, galera. Muito bom mesmo, tá bom? Vai ficar difícil deixar o pai e a mãe agora, né? Aprendendo junto. Não dá para ficar só de um lado usando os argumentos, eles também vão ter mais argumentos e o papo vai ter que ser mais cabeça. Que bom,
né? Cada vez a gente vai ter que estudar mais para poder negociar melhor. Isso é bom demais, tá certo? Legal demais poder saber isso. Beleza. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Senão vocês estão dispensados, que eu já fiz a chamada e tá tudo tranquilo. Se ninguém tiver dúvida, eu também saio. Se alguém tiver dúvida, pergunte agora ou cale-se para sempre. Que eu tenho que comer, jantar para manter meu corpo, que nessa pandemia meu corpo aumentou. Preciso correr, voltar a andar. Não, estou andando, preciso correr agora. Então, beleza, pessoal. Beleza, professor. Boa noite. Obrigado Fiquem por bem, tudo. boa noite, Até até semana que vem. Bom final de semana, durmam com meia que tá frio, senão o pé gela e a gente acorda no meio da noite. Beijos e abraços virtuais para todos, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Professor, meu corpo aumenta.